Bom dia, igreja. Estamos aqui em mais uma escola dominical. Estamos estudando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, e essa semana estamos no capítulo 11. Então, vamos começar com uma oração antes, pedir a ajuda de Deus. Senhor Deus, te agradecemos mais um dia. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. E nessa escola dominical, te pedimos, Senhor Deus, por ajuda, Pai. Que o Senhor venha estar revelando aos nossos corações a tua vontade, que o Senhor quer falar para nós através desse trecho, e que o Senhor nos dê um coração maleável, um coração ensinável, e que sejamos desafiados, Pai, pela tua palavra nessa manhã. É o que a gente pede, ora e agradece. Guarda os que estão para entrar e concede-nos graças, Senhor Deus. A gente pede em nome do Senhor Jesus, amém. Beleza. Bom, então, hoje é Marcos, capítulo 1, a gente vai ler, o capítulo 11, a gente vai ler ele inteiro, né? E eu vou pedir também que comentários ficar para o final, tá bom? Acho que essa é a melhor logística, melhor, que tem parecido melhor para mim. Bom, o evangelista Marcos, ele se preocupou, né, em nos apresentar um relato da vida e do ministério de Jesus de uma forma bem ordenada e lógica. A gente já viu, ao longo das semanas, o prólogo do livro, lá no capítulo 1, versículos 1 a 15, em que Marcos dá os temas programáticos de todo o livro, tudo girando em torno da identidade de Jesus, né? A gente já viu também o ministério de Jesus na Galileia, né, do capítulo 1, versículo 16 até o 8, 21, em que o Senhor chama os seus discípulos, realiza poderosos feitos, encontra a oposição de todos os lados, traz valiosos ensinamentos e é incompreendido até pelos seus discípulos, né? E depois, mais recentemente, a gente viu a seção do Evangelho de Marcos, denominada por muitos de O Caminho do Discipulado, né? Lá do 8:22 até o 10:52, em que Jesus dá predições acerca da paixão. Jesus é transfigurado, ensina verdades e princípios do reino, né? Totalmente diferentes dos do mundo, e dá início à sua jornada para Jerusalém. E toda essa sessão é envelopada por duas histórias de cegos que são curados, indicando o modelo de fé de Bartimeu, que a gente viu semana passada, em contraste com a incredulidade do povo, dos líderes religiosos e dos discípulos. E assim a gente chega, né, à sessão final do Evangelho de Marcos, situado em Jerusalém, que hoje iniciaremos no capítulo 11. Davi, você pode ler para a gente os versículos 1 a 11, por favor? Posso sim. Sila, você tem alguma preferência de versão? Pode ser NVI, o que tiver aí também, sei lá. Tá, eu tô com uma outra versão agora, aqui na mão. Pode ser essa versão, Davi. Tá bom. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho, que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então, aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas tenderam as suas capas no caminho,
e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Beleza, obrigado. Bom, muitos dos peregrinos que iam a Jerusalém nos tempos das festas, como a Páscoa nesse caso, passavam por Jericó, Betfagé e Betânia, né, perto dos Montes das Oliveiras, e por lá se hospedavam, pois a cidade, Jerusalém, comumente ficava cheia nessas ocasiões. E ir de Jericó a Jerusalém envolve uma escalada longa e íngreme, né? Jericó, não sei se vocês sabem, é a cidade mais baixa da face da Terra, né? Ela fica cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém, que fica a aproximadamente 25 quilômetros de distância, está a 750 metros acima do nível do mar. A estrada passa por um deserto seco e quente até o alto do Monte das Oliveiras, onde encontra-se o primeiro sinal de vegetação e a primeira e gloriosa vista de Jerusalém. Certamente, né, haveria um sentimento de euforia, prazer e alívio nos peregrinos quando chegassem ao topo. Acrescente a esse entusiasmo a explosão de sentimentos que os peregrinos teriam ao subir a Jerusalém para uma festa, né? O lugar onde o Deus vivo escolhera colocar o seu nome e sua presença, lugar onde perdão e comunhão estariam com ele disponíveis. E essas esperanças para o futuro seriam renovadas celebrando as grandes histórias judaicas de libertação e esperança do passado. E havia canto, oração, dança e festejo nesse caminho. Por fim, acrescente a essa expectativa de felicidade o estado de ânimo dos seguidores de Jesus enquanto subiam. Era tempo de Páscoa, tempo de liberdade. Era tempo de sonhar e esperar pelo reino de Deus, a grande esperança da libertação, soberania e presença salvadora de Deus. Sim, toda essa mistura de sentimentos e euforia certamente permeava muitos judeus nessa época do ano. E aqui temos Jesus, o fazedor de maravilhas, o curandeiro, o mestre itinerante sem credenciais oficiais, um carpinteiro entrando como um rei na cidade, montado em um jumentinho. Para a maioria dos judeus, esse era o clímax daquele grande mestre. Eles recebem Jesus com cânticos de alegria, libertação e esperança, estendem seus mantos no chão para que ele passe em cima e cortam ramos e aceram nas ruas com grande entusiasmo. Você não estende mantos na estrada para qualquer um, né? Você, talvez, possivelmente, faria isso para um membro da realeza, alguém muito importante, né? E da mesma forma, você não corta galhos de árvores para acenar nas ruas porque apenas se sentiu feliz, né? Você faz isso porque está dando boas-vindas a um rei, ou alguém muito importante. E aconteceu que, 200 anos antes, Judas Macabeu derrotou o rei assírio Antíoco Epifânio e entrou em Jerusalém e purificou o templo reconstruído. E as pessoas acenavam com ramos enquanto entoavam hinos de louvor. E Judas começou uma dinastia real que durou 100 anos e se dissolveu com o edomita Herodes o Grande no poder. Mas o que Marcos quer comunicar aqui é claro. No capítulo 8 em diante, os discípulos passaram a crer que Jesus era o verdadeiro e justo rei dos judeus em seu caminho rumo à capital. Esse é o momento para sua recepção real, acreditavam eles. Esse era o momento para eles em que o Messias viria e libertaria o povo de Deus do domínio de Roma e dos gentios, e restauraria a glória de Israel, semelhante aos tempos do grande rei Davi. E o grito da multidão representa isso de maneira exata. Hosana é uma palavra hebraica que mistura louvor exuberante a Deus
com oração para que Deus salve o seu povo. E eles tiram essa canção do Salmo 118, versículos 25 e 26, que fala sobre subir a Jerusalém e ao templo. E no meio do canto, eles incluem uma oração perigosa. Bem-vindo ao reino de nosso pai Davi. Essa é a essência da cena. E essa cena também tem várias coisas estranhas para nós. E uma delas, acho que você deve certamente estar pensando. Por que Jesus entrou montado em um pequeno jumentinho e não em um grandioso e pomposo cavalo de guerra? E a resposta consiste em fatos que já vimos nos capítulos anteriores e na ação intencional do próprio Jesus de cumprir e simbolizar a profecia de Zacarias 9:9, né? Por um lado, Jesus já ensinara que viera para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, que o verdadeiro poder, autoridade, primazia, grandeza e importância, segundo a ótica do reino, é servindo o outro, e não dominando pela força, riquezas e influência que é a ótica do. Por outro lado, em Zacarias 9, profecia de aproximadamente 500 anos antes, temos a chegada do rei vitorioso de Israel, o Messias, o descendente de Davi, a Jerusalém. Nessa profecia, o rei, que dominou e submeteu a todos, estabelecendo paz às nações até as extremidades da terra, entra em Jerusalém montado, não em um cavalo de guerra seguido pelos espólios de guerra, mas em um jumentinho. E, na verdade, naquela época, os jumentos estavam entre as montarias preferidas pela realeza durante os períodos de paz, né? Ao montar num jumento, o rei indicava sua completa vitória e o fim da guerra. Ou seja, minha gente, o que Marcos está querendo dizer com tudo isso é que Jesus, o Messias, o tão aguardado descendente do rei Davi, ao contrário das expectativas messiânicas um tanto bélicas quanto libertadoras e disruptivas do povo judeu em geral, está de fato anunciando sua completa vitória e o fim da guerra, não contra impérios humanos ou forças políticas, mas sim contra o império do pecado e o domínio do diabo e da morte por meio de seu humilde sacrifício, serviço e sacrifício, deixando o exemplo para os seus seguidores. Sim, esse é o verdadeiro significado da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Cristo realmente é o rei de Israel e do mundo, quem tem direito a tudo o que precisar, quem age soberana e livremente, mas segundo os propósitos de Deus e segundo a ótica do reino e não a do mundo. E também a entrada triunfal indica a sua vitória total sobre o domínio e o poder do pecado e da morte, né? Então esse é o verdadeiro significado da entrada triunfal, e não simplesmente um cortejo militar de libertação política e busca por poder mundano. Não. E a cena termina de forma dramática. Nada acontece. Jesus vai para o templo, olha ao seu redor e sai novamente de volta para Betânia. E isso é curioso, porque pouco tempo antes, Jesus era seguido por uma empolgada e animada multidão. E logo que chegar ao templo, como o texto diz, já era tarde e nada acontece. Possivelmente, ele visita e olha rapidamente os pátios do templo e vê que todas as atividades que aconteciam durante o dia já encerraram. Os estudiosos e comentaristas dizem que Marcos nos conta isso de modo a introduzir os acontecimentos do dia seguinte, não como algo planejado, não planejado e inesperado da cabeça de Jesus, mas sim como todo um ato simbólico meticulosamente pensado, planejado e justificado. E eu concordo com eles, né? E eu acrescentaria também o comentário de que outro fato que justifica as ações de Jesus no ato seguinte, que é a condenação do templo, que veremos em seguida, é justamente o fato de as pessoas que mais entendiam das Escrituras e suas profecias acerca do Messias, os sacerdotes, escribas e mestres da lei, não louvarem e exaltarem nem reconhecerem a Jesus como o rei de Israel, o tão aguardado Messias, por ativa e deliberadas incredulidade e oposição a Jesus, mesmo após todas as evidências por Cristo mostradas.
Por ora, Marcos nos deixa em suspense sobre o que vai acontecer quando esse rei tornar a sua presença sentida em sua própria cidade. No entanto, a passagem já suscita questões para nós quanto ao nosso compromisso de seguir a Jesus e quanto à nossa lealdade para com Ele. Estamos prontos a sair de nosso próprio caminho para honrá-lo, encontrando em nossas vidas os equivalentes a mantos para espalhar na estrada diante dele e ramos para acenar, a fim de transformar a sua chegada em uma festa autêntica? Ou será que domesticamos e trivializamos tanto o nosso compromisso cristão, a nossa devoção a Jesus, que olhamos para ele simplesmente como alguém que pode nos ajudar nas muitas coisas que queremos fazer, ou alguém que simplesmente nos fornece experiências religiosas consoladoras? Reflitamos em como nós, pessoas que se declaram seus seguidores, discípulos e adoradores, honramos a Cristo. A gente vai ver a seguir o destino dos que falsamente alegam pertencer a Deus. Novela, você pode ler, por favor? Versículos 12 a 26. Novela. Débora, você pode ler, por favor? 12 a 26. Na manhã seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Viu que, a certa distância, havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era o tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: Nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava, dizendo: As Escrituras declaram: O meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a esse monte: Levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Obrigado. Bom, Marcos nos deu a história, mais uma vez, em forma de sanduíche. A parte exterior diz respeito à figueira e a parte interior ao templo. E uma história nos ajuda a compreender a outra. O incidente da figueira parece mais peculiar, pois ainda não era época de figos. E Jesus não amaldiçoou a árvore por raiva, mas como um ato simbólico planejado, que ele esperava que seus discípulos compreendessem. E confesso que é tentador ofender-se com o fato de Jesus destruir uma árvore inocente em defesa, né? Mas, no entanto, pelo modo como contou a história, Marcos deixa claro que a figueira é uma parábola dramaticamente encenada, apontando para o significado do que Jesus iria fazer no templo, né? Condenando e, portanto, também condenando o judaísmo que tinha dado as suas costas para o seu Messias. Pois ao aproximar-se do templo, Jesus deveria ter encontrado um Israel produtivo, mas em vez disso encontrou um povo infrutífero. Ou seja, o que está em questão não é uma árvore infrutífera, mas sim um templo.
Já o incidente do templo é ambíguo. Por um lado, muitas pessoas têm interpretado que Jesus estava simplesmente protestando contra o comércio no templo, né? Visando purificar o templo por meio da interrupção de toda atividade não religiosa, deixando-o como um lugar para adoração e oração puras. Mas Marcos deixa claro que enxerga as ações de Jesus, novamente, como uma parábola de juízo dramaticamente encenado. Essa foi a maneira de Jesus anunciar a condenação do templo e de tudo que ele se tornara na vida da nação de Israel. Ora, e de que modo as ações do templo significavam isso, né? O propósito inicial do templo era funcionar como um lugar de sacrifício, né? De hora em hora, os adoradores chegavam ao templo, trocavam dinheiro pela moeda oficial, compravam animais perfeitos para o sacrifício e os levavam para os sacerdotes, né? Que completavam seu sacrifício e os ofereciam. No campo da ideia, tudo isso era muito bom, razoável e prático, pois muitos dos peregrinos que vinham de longe podiam ter seus animais perfeitos danificados, né? Lembrem que naquela época não havia carros e as pessoas viajavam a pé ou de barco, né? De tal forma, os animais perfeitos eram danificados de tal forma que não estariam mais adequados como sacrifício, segundo as prescrições da lei. E a chave para o entendimento dessa passagem aparece nas citações bíblicas que resumem a acusação de Jesus contra o templo. Aconteceu que, embora Deus tivesse prometido abençoar Israel através do templo, Israel começou a admiti-lo como natural, usando as promessas ligadas ao templo como desculpas para o comportamento imoral e injusto. Esse é o tema dos primeiros capítulos de Jeremias, incluindo a citação de Jeremias 7:11, que aparece aqui. A casa de Deus tornou-se um covil de ladrões. E nos dias de Jesus, a palavra ladrões não era usada para bandido ou usurpador, né, no sentido comum de hoje, mas para revolucionários, o que chamaríamos hoje de radicais, ultra-ortodoxos, conspiradores, pessoas prontas para usar da violência com o propósito de satisfazer seus ideais e seus sonhos nacionalistas. Ou seja, parte da acusação de Jesus contra os seus compatriotas era de que Israel, como um todo, havia usado sua vocação de ser a luz do mundo e centro de atração para o louvor universal a Deus, né, aludindo a Isaías 56:7, como uma desculpa para uma piedade e uma política nacionalista rude e restrita, na qual o restante do mundo estaria não iluminado, assim condenado. Em outras palavras, o templo deveria simbolizar a habitação de Deus com Israel em prol do mundo, mas do modo como os contemporâneos de Jesus haviam organizado as coisas, o templo havia passado a simbolizar não as boas-vindas de Deus a todas as nações, mas a exclusão de Deus em relação a elas. Eles haviam, né, em sua interpretação selecionada e equivocada das Escrituras, invertido e distorcido a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Violência para com os de fora e injustiça para com Israel. Foi isso que o templo passou a representar. Desse modo, assim como para a figueira, a única palavra de Jesus para o lugar era de juízo. Ora, na realidade, isso é algo mais profundo do que puramente apenas uma condenação do templo. O sistema sacrificial, com ele, a razão para a existência do templo, dependiam da troca de dinheiro e da aquisição do animal. Ao interromper o processo inteiro, mesmo que por um momento breve, porém profundamente simbólico, Jesus estava dizendo mais poderosamente do que as palavras poderiam expressar que a razão de existir do templo se perdeu. A mensagem de juízo do reino caminhou de mãos dadas com a agenda do reino de Jesus, que previa a derrota do mal de um modo muito mais profundo e completo do que a santa revolução dos judeus ou o mundo simbólico do sacrifício animal. E Jesus usou
a linguagem sacrificial para descrever a sua morte, né? Morte através da qual a soberania e a presença salvadora de Deus, ou seja, o reino de Deus, entrariam em pleno vigor. O sistema sacrificial se tornara, portanto, duplamente redundante, porque era parte do sistema do templo ter vindo para se opor às coisas erradas, e era parte do sistema de sinais estabelecido por Deus para atrair a atenção para a conquista culminante de Jesus na cruz. E como vimos, né, o templo tragicamente deixara de lado ambos esses pontos vitais, e o que lhe restou foi a condenação e o juízo de Deus. Deveremos pensar bem, portanto, antes de aplicar essa passagem, como às vezes ocorre, há ocasiões em que sentimos que as pessoas estão tentando comercializar a religião, né, misturando Deus e Mamon. Sim, trata-se de um perigo e a igreja deve sempre tomar cuidado em relação a isso, pois senão não somente as igrejas tremeriam, mas também não poucas instituições, estados, governos e países inteiros poderiam colapsar. É preciso ter cuidado. Esse tipo de gesto simbólico não custa pouco. Jesus o fez apenas como o clímax de toda uma carreira de cura, ensino, alimentação e simplesmente amor às pessoas na nova vida de Deus, e sua ação conduziu diretamente à difamação, perseguição, culminando em sua violenta morte. É preciso ter cuidado. E por fim, ao encorajar seus seguidores a orar com ousadia confiante para que a ordem presente fosse substituída pela nova ordem de Deus, Jesus é bem claro quanto a não poder haver maldade pessoal ou agressão envolvidas nessa obra. Pois mesmo no momento exato em que Jesus está denunciando o sistema que tão profundamente havia corrompido a intenção original de Deus para com Israel, sua palavra final para seus discípulos é uma ordem inflexível para perdoar. E talvez somente os que aprenderam o que isso significa estarão em posição de agir com a autoridade de Jesus contra a injustiça e a maldade em nossos dias, talvez. Tenhamos tudo isso em mente. Em seguida, no trecho final, veremos a típica reação de pessoas com o coração endurecido e que rejeitam a verdade. Tio João, você pode ler, por favor, 27 a 33? Mais uma vez, voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim, responderam: não sabemos. E Jesus replicou: eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Imagine o clima da presente passagem. O templo sempre havia funcionado de tal determinada maneira por séculos, administrado pelos sumos sacerdotes e por seus auxiliares. De repente, um jovem chega e assume o controle. E pior, todos parecem estar dando os ouvidos às suas palavras. Quem ele pensa que é? Quem lhe dá a ideia de que tem o direito de se comportar assim? Os leitores de Marcos sabem, é claro, qual é a resposta. Jesus é o verdadeiro rei de Israel, o ungido de Deus, quem tem autoridade suprema sobre o templo, mas ainda não entronizado. Ora, Davi planejara o templo e seu filho Salomão o construíra.
Desde então, o local estivera intimamente conectado com a realeza de Israel desde o começo. E antes da ascensão de Herodes, os membros da família real dos Asmoneus, né, de Judas Macabeu, haviam atuado como reis e controversamente como sacerdotes também. E agora, Jesus chega à cidade como seu rei por direito, embora inesperado. E essa é a verdadeira resposta à pergunta. No entanto, Jesus não dirá isso em muitas palavras. Como em outras vezes nos evangelhos, as coisas mais importantes e poderosas não são ditas em linguagem explícita, mas aparecem como perguntas provocativas. E a pergunta de Jesus sobre o batismo de João não é simplesmente uma pergunta difícil lançada como um desafio para que eles calem a boca. Não. Trata-se de um modo codificado de responder a sua pergunta. Os leitores de Marcos já viram que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder por ocasião do batismo de João, né? Este João havia apontado Jesus como aquele que viria, aquele que agiria com poder. E a voz no batismo havia declarado ao próprio Jesus, em palavras ecoando os salmos e as profecias reais, que ele era o verdadeiro rei, o filho amado de Deus. Ele era aquele por quem Israel havia esperado por centenas e milhares de anos. Jesus é o verdadeiro rei de Israel. Assim, se os líderes dos sacerdotes soubessem o que realmente estava acontecendo no batismo de Jesus por João Batista, sua pergunta seria a própria resposta, né? A autoridade de Jesus Cristo é a autoridade do Filho de Deus, o verdadeiro e maior rei de Israel, o prometido Messias, de tal forma que o que Jesus fez no templo foi simplesmente o desdobramento efetivo do que havia acontecido no batismo. Mas os líderes religiosos endureceram o coração e rejeitaram. E claro, né, se vê em desvantagem diante da réplica interrogativa de Jesus. Eles não podem dizer que Deus enviou João, nem que João era um homem selvagem com suas próprias ideias malucas. Assim, eles têm que admitir que não sabem, embora Marcos tenha deixado claro que o interesse deles não estava em saber a verdade, mas em descobrir uma resposta que salvasse a reputação política e a influência deles sobre o povo. E assim, por fim, a questão da autoridade de Jesus fecha um círculo, né? Ela começou lá no capítulo 1, nos primeiros capítulos do Evangelho, e essa foi a coisa que mais impressionou o povo na Galileia. Agora, a autoridade com que ele ensinava e curava transformara-se em autoridade explícita sobre a mais alta instituição dentro do judaísmo. Ao longo da história, e ainda hoje, as pessoas perguntam acerca de Jesus e sua autoridade. Quem ele pensava que era? E hoje, quase 2000 anos depois, ficam as perguntas para os seguidores e discípulos de Jesus. Onde estão os templos que necessitam ser desafiados e advertidos? Onde estão as pessoas que saberão como dar respostas sábias às perguntas, né? Com que autoridade você fala e faz essas coisas que você faz e quem você pensa que é? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria para realmente agirmos segundo a ótica do Reino. Amém. Bom, agora eu abro para os comentários. Já que ninguém vai comentar, eu quero agradecer o Silas, que foi muito esclarecedor a exposição desse capítulo. Eu queria ressaltar que o Marcos, ele começa
com batismo com João Batista. Começa o Marcos desse jeito, com João Batista, e termina nesse trecho com João Batista. É que, como Silas gosta de falar como um envelope, ele envelopou do período João Batista, iniciando no começo, capítulo 1, e terminando o João Batista nesse capítulo 11. E isso ele mostra que foi cumprido toda a profecia do João Batista sobre Jesus. A segunda coisa, então, nesse capítulo mesmo, Jesus inaugura formalmente nova era depois de João Batista. Ele fala que então, o novo templo, não que o templo estava, a figueira, o figueira e a limpeza do templo, e falar do templo, como Silas falou, na realidade é uma inauguração de um novo templo, que é Jesus Cristo. Ele, claro, aqui estava, eu acho que foi muito bom que ele não condenou o comércio, ele condenou o modo como a velha prática do templo, que ele é o novo templo, ele é nova vida, ele é nova era. Ele veio para fazer isso. Ele, então, eu acho que é interessante essas últimas declarações, que ele está mostrando esse início de uma nova era, ora, um novo templo, nova religião, nova adoração, e assim começa a declaração de Jesus, que é a obra, quer dizer, o que diferencia de Jesus João Batista? Aqui termina a era do Velho Testamento, começa a nova aliança, Novo Testamento. Eu não sei se está certo, mas é isso que eu acho que é. Queria comentar rapidinho duas coisas que achei interessantes aqui. Acho que uma delas que o Silas falou, que acho que realmente é um dos pontos também centrais para mim aqui no trecho, que é essa parte final aqui do versículo 25, né, e 26, né, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. E aí, quando a gente pensa no trecho inteiro, né, se não tivesse essa observação aqui, a gente acharia que talvez toda a questão aqui de crítica é direcionada aos outros, né? Mas aqui acho que Jesus mostra seu coração, né? E que a gente tem que começar por nós mesmos, né? Como discípulos de Jesus. Não é só, claro, não se conformar com a situação decadente, né? Do nosso entorno, mas também, claro, ter um coração de perdoar, que acho que é legal. E a outra coisa que eu fiquei pensando aqui no final essa pergunta, né, que eles fazem para Jesus, e Jesus responde com uma pergunta, né? Então Jesus, na verdade, poderia responder também, né? Com que autoridade faz essas coisas? Na verdade, era fácil ele responder, né? Mas ele deixa essa pergunta no ar e pelo que os
esses mestres da lei, sacerdotes, eles respondem discutindo as questões entre si, parece que eles sabiam qual era a resposta também, né? Só que eles tinham medo, né? E tinham medo do que o povo faria, porque eles, na verdade, eles sabiam, né? Ou será que eles não sabiam? Não sei. Fiquei meio na dúvida. Mas às vezes a gente também fica meio na dúvida, né? Do que as outras pessoas vão pensar, do que as outras pessoas vão fazer. A gente tem os nossos interesses próprios. Então, às vezes a gente é mais fácil a gente responder não sabemos, né? E acho que não é essa a resposta que Jesus quer da gente, né? Essa dúvida. Então, acho que é um fato interessante aqui para a gente pensar também sobre as nossas convicções e certezas, né? Enfim. Bom, mais alguém aí? Comentar o que acharam interessante? Nos próximos 15 segundos, ninguém. Bom, beleza. Então, foi muito bom. Capítulo 11. Semana que vem, capítulo 12. Susan, você está aí? Você pode terminar com uma oração para a gente? Tô aqui. Senhor Deus, obrigada por esse tempo, obrigada porque a gente pode estudar a tua palavra, obrigada porque o Senhor tem falado à tua igreja. A gente quer, Senhor, te ouvir e tá disposto a abrir mão de tudo que a gente tem de abrir mão daquilo que a gente tem de expectativa do Senhor e tá aberto para ouvir o que o Senhor de fato tem a dizer, para o Senhor nos surpreender, para o Senhor falar com a gente, para o Senhor nos tocar da maneira como o Senhor quer. A gente quer ter o coração que busca a verdade, que busca a tua pessoa, Deus, e o relacionamento contigo. A gente pede que isso seja o caso hoje no culto, vem falar a cada um, que cada coração esteja aberto para realmente ouvir do Senhor. Encorajamento e consolo e confrontos e tudo, Deus. Obrigado pelo teu corpo, obrigado porque a gente pode crescer junto. Esteja conosco no resto do dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém.